Vascão, vocês acompanharam aí as últimas informações com troca de passes pós-jogo aí, Vasco atropelou o União de Rondonópolis por 3-0. Depois que Payet entrou na partida, parece que o time começou a andar, tanto é que saiu os outros 2 gols. Pessoal, vamos aqui com Atenção Vascaíno, já deixando os créditos ao canal do Atenção Vascaínos. Sem mais enrolação, bora pro conteúdo. E torcedor vascaíno, se inscreva e deixe seu like. A gente vai ver o desempenho desses caras que provavelmente, jogariam num jogo de semifinal no dia 5 de março, se o Vasco chegar à semifinal. Hoje foi protocolar, venceu porque tinha que vencer, pegou um adversário paupérrimo, mas mesmo assim, diante de um adversário paupérrimo, não fez uma atuação que nos desse um pouco mais de esperança. Vai dar confiança ao time para o jogo de domingo, mas não me dá a confiança de que, eu acho que a gente pode ganhar do Botafogo domingo. Não sei se a gente pode ganhar do Botafogo domingo. 23h40. Vamos ouvir Jean, Emerson e Cláudio Vinícius Cerdeira nesse pós-jogo. Vitória do Vasco por 3-0 em cima do União Rondonópolis. Jean Faísca. Rapaz, eu vi o Jean Davi hoje na beira do campo. Deu vontade de sair da transmissão. Pensando assim, não tem ninguém lá no Vasco que fale assim, cara, não vamos botar mais esse menino não, cara, que não tá legal. Dá pena, sabe, cara? Eu já não tenho mais crítica a esse rapaz, eu acho que dá pena dele, cara. Ele deve estar sentindo mal, cara. Não deve estar legal pra ele, mas vida que segue. Jean, e aí, 3-0 Vasco? Fala, Flávio. Boa noite, Emerson, boa noite, Cerdeira, boa noite todo mundo que tá chegando com a gente aí. Senta o dedão no like, por favor, dá essa moral pra gente aqui no Atenção Vascaínos. Flávio, eu não sei quanto que terminou, mas chegou num determinado momento que tinham 22 finalizações do Vasco. 3 gols e pelo menos 3, 4 defesas do goleiro de forma absurda. Tudo isso não pode ser superdimensionado pelo nível do Rondonópolis. Mas o Atlético Mineiro mais cedo pegou um primo do União do Rondonópolis e ganhou com gol de pênalti faltando 4 minutos. Então, eu não achei a atuação do Vasco tão ruim. Não achei. Eu vi movimentos bacanas, eu vi infiltrações, eu vi um Paulo Henrique, que se hoje ele correu, lutou e brigou, o que ele pôde fazer, ele poderia ter jogado sábado. Desculpa. 30 minutinhos sábado, ali para fazer aquele corredor direito, poderia mesmo. Tava apto, tá? Tava apto. Viu? Tava liberado para jogar. Eu perguntei isso a uma pessoa do Desp do Vasco. Vem cá, ele só preencheu porque... Não, ninguém vai para jogo para preencher banco. Ele estava em condição de jogar. A opção foi do técnico do Vasco, Jean. E foi uma opção errada do Carille, ter permanecido com ele todo esse tempo no banco, principalmente contra um time tão forte fisicamente como era o que estava do outro lado. Mas enfim, Flávio, o Carille hoje destravou o time, basicamente, com a substituição da saída do Cocão. Eu sempre falo aqui para vocês, e falei antes do jogo, que Cocão e Hugo Moura, eu vejo a titularidade deles de uma forma tranquila. Hoje o Cocão não foi bem, mas também muito por esse posicionamento dele de volante pelo lado direito. Confesso que eu não entendi o porquê desse volante pelo lado direito. É o volante de pé trocado, não foi bem. E eu no intervalo aqui com o Emerson Rocha cheguei a pedir a saída dele para a entrada do Paulinho. O Carille colocou o Tietê, que é basicamente a mesma coisa. Alguém que fosse fazer a movimentação e tirar esse cara que praticamente não estava participando do jogo. E como União Rondonópolis... É isso aí, torcida do Vascão, e vamos aqui para mais uma notícia. Vasco deslancha no segundo tempo, vence o União e avança na Copa do Brasil. O Vasco estreou com o pé direito na Copa do Brasil. Nesta terça-feira, fez 3-0 no União de Mato Grosso, se garantiu na segunda fase, onde enfrenta Barcelona ou Nova Iguaçu. Verratti, estreante, Ryan e Hugo Moura fizeram os gols do jogo, todos no segundo tempo. Não fosse a grande atuação do goleiro Fernando, o estrago poderia ter sido maior. Afinal, o União de Rondonópolis disputaria a Série D do Brasileirão, mas desistiu dos problemas financeiros. Por problemas financeiros, não à toa vendeu o mando
do jogo para o estádio Kleber Andrade em Cariacica, abrindo mão de jogar no estádio Lutero Lopes em Rondonópolis, no Mato Grosso. Jogando com apenas 2 volantes e 4 jogadores mais ofensivos, o Vasco começou com tudo em jogada de Coutinho após disparo de Paulo Henrique, camisa 11, cruzou na cabeça de Verratti, que perdeu um gol feito logo no começo. Aos 13, foi a vez do próprio Coutinho experimentar uma boa jogada trabalhada pela direita. Após essa sequência inicial de ataques que durou cerca de 25 minutos, o Cruz Maltino não conseguiu mais encontrar espaços na frente. A torcida então começou a dar sinais de queixa, vaiando os passes para trás. E no segundo tempo, principalmente com a entrada de Payet, o time conseguiu ir muito para frente. Lembrando que o Payet entrou, estava 1-0 com gol de pênalti de Verratti. É isso aí, torcedor vascaíno. Eu agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço.